Gente santa de Deus, bem? Uma pergunta aqui, o que pauta a tua vida? O que direciona a tua vida? Como é que a tua vida é direcionada na presença do Senhor? Quais são as orientações que te faz tomar decisões? Você como missionário, como é que é as tuas decisões? Como é que você... Aquilo, por exemplo, quando você tem 3 caminhos diante de você, você tem 3 caminhos. Ou 4 ou 10 caminhos, que seja, né? Vou colocar 2, né, para facilitar. Você tem 2 caminhos. O que orienta você para você tomar uma decisão? Vamos esquentar o carro aqui para levar os meninos na escola, né? Mas esse aqui é um assunto bastante importante. Eu acredito que muita gente sai da direção de Deus. Começa até bem, né? Mas sai da direção de Deus porque perde o foco desse ponto aqui, né? O que orienta a nossa vida? E eu vou levar eles na escola, aquela velha rotina nossa, e aí a gente vai conversando sobre isso aí. Vamos lá. É isso aí, meu irmão. Já acabei de deixar minha filha no colégio. Deixei o primeiro Samuel, depois minha filha. Mas a pergunta de hoje, a palavra que queremos deixar hoje aqui é o seguinte: o que é que rege a tua vida? Como é que você toma as tuas decisões para a vida, né? Tem pessoas que falam muito assim: você tem que... Olha, eu já tenho escutado isso da boca de evangelista, hein? Gente que tem anos de crente, e aí o camarada me fala um negócio desse. Não, você tem que ser guiado pelo que o teu coração vai dizendo. Sendo que a própria Bíblia diz que o coração, ele é enganoso, né? O coração do homem, ele é enganoso. Então, na realidade, nós não somos guiados pelo nosso coração. Tem outros que são guiados pela... sol na cara aí. Outros que são guiados pelo ambiente, né? Então você está no ambiente de evangelismo, estou no evangelismo. Aí eu estou no ambiente não sei de que, vou fazer não sei o que, né? Ou seja, para onde o vento vai soprando, é onde ele vai se guiando, onde é que ele vai guiar a vida dele, né? Onde está melhor para ele, onde... aqui o negócio está para evangelismo, então vai evangelizar. Aqui eu estou mais no serviço evangelístico, né? Não, agora eu estou aqui em outro lugar, o negócio está muito... Então assim, não há uma orientação específica, mas é mais pela corrente do ambiente, tá? Irmão, é complicado você ser guiado dessa forma, tá? Tô parando aqui na mercearia, vou comprar um negócio aqui, comprar alface e uns negócios, vamos lá. Tamo aí, compramos aqui um iogurte e uma alface para o nosso almoço. A palavra do Senhor diz, meu amado, em Salmo 36:6, que pela palavra do Senhor foi feito os céus, e todo o exército dos céus pelo sopro da sua boca. E hoje de manhã eu estava lendo essa palavra e eu pensando, né, que tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, seja uma árvore, seja os céus, as nuvens, e não apenas o mundo visível que está diante de nós, né? Mas o próprio mundo invisível também, os seres angelicais, o exército dos céus,
Irmãos, tudo foi feito pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Deus falou e tudo começou a acontecer. E ainda hoje a coisa não mudou, tá? Não é porque nós estamos na era da internet, do período moderno, da era da comunicação rápida, do e-mail, dos vídeos, né? Que a coisa mudou, meu amado. Continua da mesma forma. Então, a pergunta que eu deixo aqui para você é o seguinte: eu creio que cada servo do Senhor tem uma palavra de Deus. Deus dá a palavra. Você está aí fazendo a obra de Deus. E você chegou aonde chegou por causa da palavra que Deus te deu. Não é... Eu sempre penso isso. Não é pela minha capacidade, não é pelas minhas condições, é pela palavra que Deus me deu. Palavras estas que a mim... Hoje eu estou vivendo situações que foi a palavra que Deus me deu, irmão, há mais de 20 anos atrás. Deus me deu uma palavra lá atrás. E essa palavra veio e a gente começa a viver a palavra. Isso aqui é outro erro também que acontece, né? Tem gente que acha que Deus dá uma palavra hoje e tudo vai começar a acontecer no outro dia. Não é assim, irmão. Não funciona dessa forma. Você tem uma palavra de Deus, irmão, as coisas vão funcionar em cima daquela palavra que Deus te deu, entendeu? Aí, chegamos aqui. Então, pra gente concluir aqui, que eu tenho que levar o alface ali pra dentro, senão daqui a pouco a patroa vem cobrando o alface. Então, se existe algo que você tem que investir a sua vida em cima da palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado com oportunidades que aparecem na vida. São os vários caminhos, né? São as oportunidades. As pessoas falam muito de oportunidades, né? E o mundo é isso. O mundo fala de oportunidades, né? Se você se deu bem numa situação, é por causa da oportunidade que você viveu. Você teve, né? Você teve uma oportunidade, você aproveitou aquela oportunidade e aí você tá tendo um bom resultado. Mas na vida com Deus não funciona assim. Na realidade, o mundo quebra a cara. O povo do mundo quebra a cara constantemente, vai vivendo uma ilusão e batendo cabeça para todo lado por causa disso, né? Mas o mundo, seja um mundo espiritual, que a gente sabe que existe, o mundo material, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, o céu, tudo que você vê foi feito pela palavra. E a nossa vida ela é construída também pela palavra. A palavra, como o Salmo 36, versículo 6 diz, né? Pela palavra os céus foram criados e o exército dos céus pelo sopro da sua boca. Isso é tremendo, amado. Isso acontece hoje. E uma coisa que eu penso, onde é que eu vou colocar o meu foco de trabalho? É em cima da palavra que Deus me dá. A Bíblia fala que tudo que vem nas minhas mãos para fazer, eu faço com todas as minhas forças, tá? Mas existem coisas que são prioridades. E a prioridade é sempre a palavra que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu para eu fazer. A prioridade é isso aqui. Isso a gente você tem que, sabe, ser bitolado nesse sentido aqui. Se você quiser investir em alguma coisa e você quiser dar certo a longo prazo, você tem que investir na palavra que Deus te deu. Olha só o versículo 7. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Amado, isso aqui está falando de coisa que para o ser humano é impossível e está fora da sua capacidade de pensar, de alguém chegar a fazer isso aqui. Olha só, ele ajunta em montão as águas do mar. Né? Ele pega um montão assim, ó, junta as águas do mar. Que mais? Qual que é a capacidade do nosso Deus? E em reservatório, ele encerra os abismos. Ou seja, ele guarda em reservatório os abismos. Isso aqui é a capacidade de Deus. A capacidade que Deus tem de fazer cumprir a palavra dele. Eu lembro de situações que, quando Deus
falou conosco que nós iríamos para a Bolívia, olha só, Deus fala, você vai para a Bolívia, e aí Deus começa a falar, não vai te faltar nada, eu vou estar com você, eu vou ser o teu mantenedor, e a gente foi embora, nós fomos para a Bolívia. E aí a gente não tinha ninguém ajudando, a gente não tinha... Começa a vir as necessidades. Quando cada necessidade que ia vindo, a gente ia vendo a intervenção de Deus, a intervenção de Deus, a intervenção de Deus. Não é porque eu estava vivendo a vontade de Deus que a necessidade ela não vinha, ela vinha a necessidade. Mas a gente tinha a intervenção de Deus. E cada intervenção de Deus remetia à palavra que Deus tinha nos dado. Que Ele iria ser o nosso mantenedor, que Ele iria suprir todas as coisas e que para nós não ia faltar nada. Aquilo que a gente precisava, a gente ia ter. E nós vivemos isso aí. Agora, por quê? Primeiro passo, nós nos lançamos na palavra do Senhor e nós começamos a ver as coisas impossíveis que a gente estava fora do nosso alcance. Como é que você vai para o campo missionário sem ter ninguém te apoiando? Como é que você vai para um lugar se você não tem uma igreja, uma secretaria, mantendo você na retaguarda? Como é que você faz um negócio desse? Eu fiz porque eu tinha a palavra de Deus. Quando a gente estava lá contando o dinheirinho nosso para poder comprar o alimento do dia, o Senhor me fala que a gente ia trabalhar com quantidades enormes de material, de evangelístico. Isso para nós era um absurdo. E nós começamos a investir na palavra e Deus. Quando a gente estava tendo dificuldade de atender o trabalho dentro da Bolívia, Deus nos fala que a gente ia começar a desenvolver esse trabalho em outras nações, que a gente ia alcançar outras regiões. Isso para nós era um absurdo. E hoje as coisas estão caminhando nisso aí, eu estou começando a viver isso aí. Para o meu pai, Deus deu uma palavra muito forte para o meu pai. Deus disse que ele ia ter uma vida assim muito sobre as rodas. Essa foi a palavra que Deus deu para o meu pai, né? E meu pai entendeu que ele ia viajar muito de carro, né, dentro do Brasil, ir para um lado e para o outro. E isso, irmão, eu cresci viajando com meu pai ia para o Nordeste, vinha aqui para o Paraguai, tudo de carro, rodava. É por isso que para nós, então, tem gente que morre para fazer uma viagem de 500 quilômetros. Irmão, para nós é fichinha, pegar um carro e fazer uma viagem de 500 quilômetros, entendeu? A gente fala assim, vamos ali em Aracaju, assim, já, sei lá, 3.000 quilômetros, assim. E a gente só precisa ter dinheiro para gasolina, ajeitar o carro e vai. Tá? Tem gente que é o fim da picada um negócio desse. Para nós é algo tão simples que a gente viveu fazendo isso. Mas essa foi a palavra que Deus deu para meu pai e meu pai viveu isso aí. No meu caso, interessante, não é que é melhor não é isso, mas foi a palavra que Deus me deu. Antes da gente sair daqui do Paraguai para a gente ir para a Bolívia, o Senhor nos deu uma palavra sobre o crescimento desse projeto. E Deus usou um irmão, falou o seguinte, olha, eu vejo você tendo que viajar de avião de um lado para o outro para atender esse trabalho. Na época, mas que não é que assim, eu vou viajar de avião. Eu já era acostumado, já tinha viajado de avião 300 vezes, não era aquela coisa, não era aquela novidade para mim. Mas assim, não era a minha realidade. Eu falei, que vou ficar assim, viajando de avião, pensar assim, vai para um lado, vai para o outro. Mas eu estava mais focado num trabalho pastoral local, que era o que eu queria fazer. Para mim não tinha sentido nenhum. Hoje, meu irmão, é minha batida. Eu tenho que estar sempre ligado. Às vezes eu tenho que sair daqui, vou lá para Aracaju, sair daqui, tenho que ir não sei para onde. E muitas vezes você tem que agir as coisas rápido. Tem que ser de avião, não dá para ser de carro de outra forma. Né? Tem que ir lá, resolvo, volto e vou fazer uma coisa ou outra. Então, você vai vendo coisas que Deus vai te dando a palavra e você vai vendo a palavra. E outra, a partir do momento que você coloca os pés na palavra que Deus te dá, você também vai vendo de Deus o poder dele para o cumprimento daquela palavra. Aqui no versículo 8 diz assim, toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes da terra. Aí aqui, eu também vou entender um negócio, que o temor do Senhor ele está conectado justamente por você guardar essa palavra. Você guarda não apenas os mandamentos dele, mas aquilo que ele pediu para você fazer. Então, já houve situações que Deus me pediu, me mandou fazer determinados trabalhos específicos, né? O Senhor me orientou a fazer um trabalho de evangelismo numa praça, fiquei fazendo um tempo, depois o Senhor manda eu parar e eu parei.
Eu fiz anos trabalho de presídio, eu já comentei isso aqui, né? O Senhor me fala para eu fazer um determinado trabalho, eu estou fazendo. Montou ali, levantou alguém, tá? E Deus me orienta a outro trabalho. Então, essa questão de Deus mandar você vai para lá, você vai. Depois Deus vai, volta para cá, você volta. Faz isso aqui, você faz. Você volta para cá, você volta. Então, esse manejo aqui daquilo que Deus manda você fazer e você ouvir a voz de Deus e você viver aquilo ali, isso aqui está muito conectado ao temor do Senhor. Você temer a Deus. Ah, pastor, mas tá me surgindo uma oportunidade para eu pastorear. Deus te pediu isso aí? Ou Deus te pediu para você ter um grupo de evangelistas e estar na rua, indo para uma cidade para outra? Eu saí daqui do Paraguai e fui para Bolívia, eu queria pastorear, queria abrir uma igreja, eu queria cuidar de pessoas. Cheguei lá, o Senhor falou, não vai fazer isso não, você vai para a rua. Tempo na rua. E agora eu volto para cá, o Senhor me falou, ó, você vai ficar à frente da igreja, vai ficar à frente do projeto, e Deus vai dando... Irmão, sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Versículo 9, para a gente concluir. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra de Deus é como uma semente. E a obra de Deus na nossa vida você vai vendo isso, o crescimento é como se fosse uma grande árvore. Então Deus te dá a palavra que é uma semente. Aquela palavra deve cair no nosso coração. Você tem que crer na palavra, guardar essa palavra e aquilo começa a crescer. Porque ele falou e as coisas começam a acontecer. Cresce, cresce, cresce. E vai tendo ramificações. E chega um momento que vai começar a gerar o fruto. O fruto, irmão, é aquilo que vai gerar discípulo, outras pessoas. Vai haver uma multiplicação daquilo ali. Isso quer dizer o fruto daquele determinado trabalho. Mas tudo começa a partir do momento em que você crê na palavra de Deus e você vive a palavra de Deus. Você quer morrer na caminhada espiritual? Saia da palavra do Senhor. Viva o ambiente que você está. Viva aquilo que as pessoas estão batendo pau para você. Uau! É isso aí, ó. Esse é o cara. Todo mundo, uau! Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele nos favorece com esse ambiente em que nós somos ovacionados, nós somos recebidos. As pessoas nos admiram, mas não é a vontade de Deus. Deus quer que nós façamos, muitas vezes Deus nos leva a situações de você, sabe, a palavra dele requer muitas coisas, uma delas é você despojar do seu orgulho, despojar de você mesmo, tá? E você pagar o preço que for para que você possa viver a palavra dele. Não quer dizer que essa palavra vai ser sempre um momento de você estar ali. Não, chega um momento que Deus começa a te abençoar e crescer, né? E aí tem muita gente que começa a ver, uau, cresceu, né? Esse trabalho que está fazendo. Mas tudo começa quando você vive a palavra de Deus. Amém? Vamos deixar essa meditação e vamos seguir fazendo a vontade do Senhor. Até mais.